Em quase todo anime shonen, existe um personagem forte, alguém que se destaca entre os demais. Mas em Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo não se encaixa nessa definição comum. Ele não é apenas o mais forte do elenco. Gojo é um erro de cálculo do próprio universo. Uma existência tão absurda que a força do mundo se adapta a ele, e não ao contrário. Desde o primeiro momento em que aparece, a obra deixa claro que nada funciona normalmente enquanto Satoru Gojo está ativo. Vilões precisam criar planos inteiros para apenas lidar com sua presença. Alianças são feitas por medo dele e até o sistema que governa os feiticeiros se curva, mesmo que contra gosto a isso. O que torna essa história ainda mais interessante é que Gojo não nasceu um herói perfeito. Sua trajetória é marcada por perdas, falhas, arrependimentos e uma solidão que nem o poder é capaz de preencher. Para entender quem é Gojo, primeiro é preciso entender como o mundo reagiu ao seu nascimento e por que ele nunca pôde ser apenas um feiticeiro. Nascimento de um prodígio absoluto. Satoru Gojo nasceu em 7 de dezembro de 1989, mas não foi um nascimento comum. No instante que ele veio ao mundo, o equilíbrio entre os humanos, feiticeiros Jujutsu e as maldições foi alterado. Um usuário experiente de energia amaldiçoada sentiu imediatamente que algo estava errado, ou melhor, algo poderoso demais havia surgido. Isso aconteceu porque Gojo nasceu herdando simultaneamente duas das habilidades mais raras e temidas do clã Gojo, o Ilimitado e os 6 Olhos. Essa combinação não aparecia em ninguém há aproximadamente 400 anos. A sua volta foi o suficiente para aumentar drasticamente o número de maldições espalhadas pelo Japão. Era como se o próprio mundo reagisse à presença de alguém que não deveria existir. Desde bebê, Gojo era tratado como uma arma viva, alguém que precisava ser protegido, vigiado e ao mesmo tempo temido. Assassinos, usuários de maldições e grupos criminosos que costumavam caçar crianças talentosas simplesmente desistiram ao perceber quem ele era, não por respeito, mas por puro instinto de sobrevivência. À medida que Satoru crescia, ficava claro que ele não herdou apenas grandes habilidades, ele dominava tudo com uma facilidade assustadora. Para Gojo, manipular a energia amaldiçoada era tão natural quanto respirar. Técnicas que outros feiticeiros levaram anos para aprender, ele compreendia em questão de dias. Ainda assim, seu crescimento não foi apenas técnico, mas psicológico também. Gojo cresceu sabendo que não havia ninguém capaz de tocá-lo. Isso moldou a sua personalidade, confiante, provocadora e despreocupada, quase que arrogante. Ao entrar para a escola Jujutsu, Satoru rapidamente se tornou uma figura central. Diante de tudo, foi nesse período que ele conheceu Geto, um jovem talentoso, inteligente e igualmente poderoso. Juntos eles formaram a dupla mais temida da nova geração, visto como os Invencíveis. Porém, enquanto Gojo via sua força como algo natural e até divertido, Geto carregava um peso maior, uma inquietação silenciosa que começava a crescer dentro dele. A missão que mudou tudo. O ponto de ruptura na juventude de Gojo acontece durante essa missão de escolta a Riko, a futura receptora do plasma estelar. Essa não era apenas uma missão importante, ela era vital para a manutenção e equilíbrio do mundo Jujutsu. O fracasso significava consequências catastróficas. Durante essa missão, Gojo é forçado a lidar com algo que nunca havia enfrentado de verdade. O confronto com Toji expõe uma falha em sua arrogância, mostrando que mesmo sendo extremamente poderoso, ele ainda podia ser derrotado. Ao ser levado à beira da morte, Gojo passa por uma transformação profunda. Ele compreende a essência da energia amaldiçoada reversa, aprende a curar a si mesmo e desperta de vez algo além de um prodígio. Esse momento não representa apenas um aumento de poder, representa o nascimento definitivo do feiticeiro mais forte da era moderna. A ascensão de Gojo e a queda de Geto. Enquanto Satoru crescia de forma absurda, quase antinatural, Geto começava a trilhar um caminho oposto. Para Gojo, cada batalha, cada derrota e cada morte servia como combustível para a evolução. Ele aprendia rápido, adaptava-se ainda mais rápido e pouco a pouco começou a se distanciar de todos ao seu redor. Não porque queria, mas porque ninguém conseguia acompanhá-lo. Já Geto sentia esse crescimento como um peso. A missão envolvendo Riko foi o ponto de virada definitivo. A morte da garota, alguém que deveria ser protegida a qualquer custo, destruiu a justificativa que Geto ainda tinha para continuar obcecado por aquele sistema. Para ele não fazia sentido arriscar a vida de feiticeiros para proteger civis, e sem saber era justamente a fonte das maldições que eles combatiam diariamente. Aos poucos, Geto passou a enxergar os humanos comuns não como pessoas a serem salvas, mas como a raiz de todo o sofrimento. Cada missão, cada exorcismo e cada colega perdido em combate reforçava essa visão distorcida.
Enquanto isso, Gojo seguia avançando, confiante de que sua força seria o suficiente para mudar o mundo com o tempo. Essa diferença de visão criou um abismo silencioso entre os dois. Eles ainda não lutavam lado a lado, ainda confiavam um no outro, mas já não enxergavam o mesmo futuro. Quando Geto finalmente rompe com a escola Jujutsu e assume seu papel como antagonista, Gojo é confrontado com algo que nunca havia enfrentado de verdade: a incapacidade de salvar alguém importante para ele. Mesmo sendo o mais forte, ele falhou. E quando teve a chance de acabar com tudo ali mesmo, Gojo hesitou, não por medo, mas por apego. Aquela escolha o marcaria profundamente, provando que apesar de todo o poder, ele ainda era humano. O professor que desafiava o sistema. Após a queda definitiva de Geto, Satoru Gojo chegou a uma conclusão dolorosa. O feiticeiro mais forte não resolve nada por si só. Ele percebeu que o problema não são as maldições, mas o próprio sistema Jujutsu, construído sobre tradições ultrapassadas, decisões políticas e constantes explorações de jovens talentosos. Esse sistema cria armas descartáveis, joga as crianças em batalhas impossíveis e depois finge surpresa quando tudo dá errado. Gojo entende que se continuar apenas reagindo, o mundo seguirá repetindo os mesmos erros. E nesse momento, ele muda completamente a sua postura diante da sociedade Jujutsu. Em vez de derrubar tudo com força bruta, Gojo escolhe um caminho mais lento, mais arriscado e mais revolucionário: formar uma nova geração capaz de quebrar esse ciclo. Como professor, ele não quer apenas alunos fortes. Yuji Itadori, Megumi e Yuta não são escolhidos por acaso. Cada um deles representa uma falha e ao mesmo tempo uma chance de mudança. Gojo desafia abertamente o alto escalão, ignora ordens diretas e protege seus alunos mesmo quando isso o coloca em conflito com toda a hierarquia. Ele sabe que ninguém pode realmente enfrentá-lo e usa essa posição não para dominar, mas para criar espaço para algo novo nascer. Com isso, a existência passa a ser uma ameaça e não só para as maldições, mas para o próprio poder estabelecido. O feiticeiro que precisou ser selado. Com o passar do tempo, o nível de poder de Gojo atinge algo que ultrapassa qualquer lógica dentro do mundo de Jujutsu. Enfrentá-lo de frente se tornaria simplesmente impossível. Seu infinito impede qualquer ataque direto, suas técnicas destroem tudo ao seu redor e sua expansão de domínio é, na prática, uma sentença de derrota instantânea. Nenhuma estratégia convencional funciona contra ele. Diante disso, seus inimigos chegam à conclusão óbvia e desesperadora: Gojo não pode ser derrotado em combate, ele precisa ser removido do tabuleiro. O plano de Shibuya nasce desse medo absoluto, não é uma prova de inteligência superior, mas de desespero coletivo. Mesmo cercado por civis, limitado pelo ambiente e enfrentando múltiplos inimigos ao mesmo tempo, Gojo continua dominando o campo de batalha. Ele luta contido, preocupado em salvar vidas, o que o torna ainda mais impressionante. O selamento só acontece porque seus inimigos exploram sua única fraqueza real: suas emoções. Ao ver o corpo de Getsu, seu antigo melhor amigo, Gojo hesita por uma fração de segundo. E esse instante é suficiente. Mais uma vez, não é sua força que falha, mas seu coração. O mundo Jujutsu precisa selá-lo para que a história continue avançando, deixando claro que enquanto Gojo estiver livre, nenhum plano maligno pode avançar de verdade. Satoru Gojo não é apenas o feiticeiro mais forte da sua geração, ele é um erro no sistema, uma existência que expõe todas as falhas do mundo Jujutsu. Sua força extrema não traz paz, mas desequilíbrio. Sua presença obriga aliados e inimigos a mudarem seus planos, suas crenças e até sua forma de enxergar o mundo. Gojo carrega o peso de ser inalcançável, alguém que nunca pode caminhar lado a lado com ninguém por muito tempo. No futuro, sua maior luta não foi contra as maldições, vilões ou entidades antigas, mas contra um mundo pequeno demais para alguém como ele. Enquanto Satoru Gojo existir, selado ou livre, o destino do mundo Jujutsu jamais será estável, apenas odiado.